E é uma grande satisfação aqui receber um amigo e mestre, né, de todos nós que gostamos e atuamos na área do direito eleitoral. O Ramayana, para quem não sabe, começou com uma brilhante atuação, né, no Ministério Público do Rio de Janeiro, desde 92, né, Rama? 92. Em 1992, né? Eu tinha 12 anos, ou seja, nem pensava, nem imaginava atuar no direito eleitoral. Então, sem dúvida nenhuma, Marcos Ramayana é uma referência para todo o Brasil. E é uma grande satisfação tê-lo aqui hoje em São Paulo, até porque dificilmente ele sai do estado do Rio de Janeiro. A cidade é tão maravilhosa que o prende lá. E, então, assim, é uma oportunidade ímpar para a gente tê-lo aqui, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e poder absorver um pouco do conhecimento dele. E, com certeza, vai ser uma manhã muito prazerosa e teremos aqui como aprender muito sobre o tema de abuso de poder econômico, né? Com certeza, nós teremos aqui uma grande oportunidade. Eu desejo uma ótima aula a todos vocês, tanto quem está aqui presente, quanto quem está assistindo pela TV Alesp, pelo Facebook também. E um bom dia a todos. Muito obrigada. Só complementando, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer ao professor Ramayana pela disponibilidade, pela atenção, o carinho que sempre dispensa a gente. E dizer que, para mim, é uma grande honra, porque fui aluno, viramos grandes amigos, hoje é como se fosse um irmão querido. E dizer que é sempre um aprendizado, acompanhá-lo, trocar ideias, discutir o direito. E é uma grande satisfação. Para mim, é muito especial essa vinda dele, essa aula dele. Eu já acompanho há bastante tempo, desde o Ministério Público do Rio de Janeiro, da Amperj. E eu só quero dizer que vocês vão aprender, vão gostar, assim como eu gostava e tinha fascínio por assistir às aulas dele. Desde daqueles temas técnicos até as histórias que ele conta e alguns exemplos que eu já antecipo o pedido para contar algumas histórias, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se amarrar. Então, eu deixo aqui vocês agradeço também a presença do professor Danilo Atala e parabenizo o ILP pelo ciclo, na pessoa do presidente Vinícius, que não pôde estar presente, da Thaís, sempre guerreira aqui com a gente, a doutora Karina, e desejo uma ótima manhã, uma ótima palestra. E já passo a palavra para o professor Ramayana. Bom dia a todos. E realmente é uma honra estar aqui, né? Estou surpreso com o local muito bonito, e com certeza vou me empenhar ao máximo para poder transmitir para todos vocês esse panorama que eu preparei aqui com essa apostila aqui, que eu selecionei alguns tópicos, para poder passar ao máximo na manhã aqui, nesse nosso encontro. Eu queria agradecer muito a Karina e o Hamilton, porque realmente eu gosto muito deles, eles são meus amigos, e eu vim por causa deles também, assim, e, claro, para poder contribuir aqui com o Poder Legislativo e com os assessores, com eventuais candidatos, advogados, né? Pessoas conhecedoras do direito eleitoral, mas que é sempre bom também ter assim uma outra visão de outros aspectos do que está sendo dito por aí, né? Então, primeiramente, esse tema que me foi reservado foi o tema do abuso do poder, né? Abuso do poder econômico, abuso do poder político. E só relembrando que, antigamente, esse abuso do poder, para ficar caracterizado, isso há muitos anos atrás, ele tinha que ter aquela prova da mudança do resultado da eleição, do número de aumento de votos. E aí, com o decorrer das modificações introduzidas na lei das inelegibilidades, o abuso do poder passou a exigir um elemento chamado gravidade. Gravidade. Quando essa palavra surgiu, todos ficaram assim perplexos, né? O que é uma gravidade?
para caracterizar o abuso do poder. E aí a jurisprudência tratou logo de identificar 3 requisitos básicos: o local da eleição, o tipo de eleição e a quantidade do dinheiro ou da publicidade que ali se desenvolve, por exemplo, naquele município, naquele estado, a quantidade de dinheiro, enfim, do uso dos meios de comunicação social. Agora, até hoje, nós vivemos assim numa área muito nebulosa, vamos dizer, difícil de lidar. Por quê? Para alguns magistrados, há gravidade, para outros não. E o debate surge sempre em torno disso, né? Então, quando a gente começa a falar sobre abuso do poder político e econômico, você tem que identificar se naquela campanha eleitoral, aqueles atos sucessivos praticados pelo candidato ou pelos seus cabos eleitorais adeptos, realmente caracterizou ou não esse elemento, que é a gravidade. Só que, o que acontece? Se caracterizar a gravidade, entende-se que cabe à AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela tem esse nome por causa do artigo 19 da Lei 64/90, que no início se pensava sobre isso. Quando eu comecei a atuar lá em 1992, foi lembrado lá no TRE, entendia-se que era uma mera investigação do corregedor, que os corregedores faziam essa investigação, mas que não tinha assim, um caráter de contraditório, de uma ação que tivesse uma contenciosidade. Não, aquilo era... O corregedor recebia as denúncias, e ele instaurava o inquérito, e era nesse sentido. Pois bem, aí o que acontece? Com o tempo, disse, não, essa natureza jurídica da AIGE, dessa ação de investigação judicial eleitoral, ou representação por abuso do poder econômico, contra o abuso do poder, é uma natureza contenciosa, ela tem o devido processo legal, contraditório, etc. E essa representação, essa AIGE, ela tem, assim, ela cria algumas dúvidas em relação a outras representações que nós temos na legislação eleitoral. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, por exemplo, para caracterizar uma conduta vedada ao agente público, que são aquelas condutas que estão no artigo 73 a 78 da Lei 9.504, a jurisprudência entende que basta ter uma proporcionalidade. Para caracterizar o abuso do poder econômico e político, e aquelas condutas ali, do 73 a 78, são espécies de abuso do poder político, tem que ter a gravidade. Então, nós ficamos sempre nessa área difícil de lidar nos tribunais. Por quê? Ora é gravidade, ora é potência, como se diz, não é gravidade, é proporcionalidade, enfim, não se tem aqui uma determinação exata se é uma coisa ou outra. Por quê? Porque hoje existe um certo nivelamento disso. Todas essas ações vão acabar ou cassando o registro do candidato, ou anulando o diploma e os tornando inelegíveis por 8 anos. 8 anos após o órgão colegiado, aliás, do órgão colegiado, já está inelegível, e 8 anos após o trânsito em julgado. Quer dizer, essas condutas vedadas, que exigem apenas o ato de proporcionalidade, elas estão tendo o mesmo efeito jurídico no ius honorum, na capacidade eleitoral passiva, na soberania popular, que é aqui tratada, né, como um princípio master do direito eleitoral, no mesmo nível de intensidade. E aí a gente não para por aí, porque aí a gente começa a pensar assim, e a propaganda irregular? Aquela que se coloca um cartaz acima do tamanho que é permitido. Bem, a sucessividade de propagandas irregulares, cada uma delas gera uma multa. Mas a reunião delas pode gerar também a fomentação de um abuso do poder econômico, através de uma AIGE, por exemplo, dessa representação do 22,
E isso gerar também a inelegibilidade do candidato, cassação do registro ou diploma. Há quem possa pensar, não, por exemplo, eu vou dar o exemplo para vocês entenderem. Tinha um prefeito de uma cidade, isso deve ter acontecido aqui também, que em determinada eleição, o jornal local só falava bem dele, certo? Mas todo dia era aquele jornal, porque era dele o jornal, certo? Isso é muito comum de acontecer em comarcas do interior, todos já vivenciaram esse exemplo. Aquilo é uma propaganda irregular, vamos imaginar assim, que seja uma multa. Mas a quantidade desses fatos feitos reiteradamente está caracterizando um abuso do poder. E esse abuso do poder pelos meios de comunicação social vai ensejar a inelegibilidade do candidato. Então, às vezes a gente trabalha só com a multa, mas a multa é insuficiente, né? Ela puniu ali, mas a pessoa continuou reiterando naquilo. Então, o que eu queria dizer, e concluir só nessa parte inicial, é o seguinte. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de nivelamento dessas ações, né? Então, essa história de gravidade, proporcionalidade, elas acabam se encontrando. E o magistrado, ele vai sempre atender a esses três elementos. Local da eleição, né, são os três elementos do abuso, vamos dizer, para caracterizar a gravidade. Local da eleição, tipo de eleição, por exemplo, uma eleição na capital, São Paulo, demanda um gasto maior do que uma eleição no município do interior, onde eu era procurador do Estado aqui em São Paulo, que era Taubaté, que é um município grande. Eu fui procurador do Estado em Taubaté durante 2 anos, praticamente, do início da minha carreira. E lá, né, nós, embora seja um município muito grande, mas tem municípios do interior, por exemplo, no Rio, cidade que nem se compara aqui, Porciúncula, que é uma cidade pequenininha, né? Então, você tem lá um dinheiro razoável, já pode caracterizar o abuso do poder. Enfim, esse elemento, local da eleição. O outro elemento, tipo de eleição, né? A eleição majoritária é uma eleição que se gasta mais, e isso está até na lei agora, os limites, né? 70 milhões para presidente, 21 milhões para governador, os limites já previstos na lei. A quantidade e tipo de eleição, a quantidade, quer dizer, esses elementos vão formar um conjunto que vai caracterizar ou a gravidade ou a proporcionalidade, tá certo? Então, eu queria dizer que não há aqui uma matemática exata sobre o que é o abuso do poder. Eu queria concluir com isso. Não há uma matemática exata. Não se chega aqui a uma exatidão. Então, é caso a caso, é casuístico o abuso, né? E a gente fala em abuso, aí fica tudo abuso, é abuso, mas a gente tem que pensar que nem todas as condutas são abusivas. Elas fazem parte da liberdade de manifestação da campanha eleitoral. Então, a gente tem que separar aqui, como se diz, o joio do trigo, para não misturar essas coisas. Mas a falta de ensinamento do direito eleitoral, que a gente estava falando sobre isso nas faculdades, a falta de palestras como essas e do debate e de outros assuntos que se aperfeiçoem no direito eleitoral, é um fato que, no Brasil de hoje, vem diminuindo. A gente vem tendo agora mais faculdades de direito dando essa matéria como eletiva, né? A gente vem tendo esse tipo de situações. Então, o que acontece? Esse abuso, esses temas do direito eleitoral, eles são temas que, na verdade, vão sendo aprimorados, né, ao longo dos anos. Eu, quando comecei a estudar eleitoral, estava falando isso ontem para a Karine e para o Hamilton, só tinham 2 livros. Era o do Fávila Ribeiro e do Joel Cândido. Não tinha mais ninguém. Tinha o Antônio Roque Tadini e Pinto Ferreira, que comentou a Constituição de... Entendeu? Então, nós não tínhamos mais nenhum tipo de... só um minutinho. Só um minuto, por favor. Doutor Galizia, puxa vida, eu gostaria de convidá-lo aqui para compor a mesa com a gente. Para mim é uma honra. Doutor Galizia foi o juiz que eu trabalhei no início da minha carreira em Taubaté. Então, poxa vida, hoje é o nosso... Puxa vida. E hoje o doutor Galizia está no TRE, né, desembargador? Tudo bem?
Bons tempos. Bons Falou de tempos. Taubaté, eu já Taubaté, né? Alô? Eu não queria interromper de jeito nenhum a palestra, até cheguei atrasado que eu estava no médico, mas fiz questão de vir aqui dar um abraço no professor, procurador, doutor Marcos, então, por favor. Pode continuar, depois a gente conversa. Agradeço aí as palmas, Não, mas é uma honra. merecedoras. Aí. Mas olha, puxa vida, era 1987, 88, né? Exatamente. Por aí. O tempo que as eleições ainda Eram de papel, né? Cédula. Puxa vida. É muita emoção. Mas olha, então nós estamos aqui falando do abuso do poder, e aí salientamos logo uma ação na Constituição, né? Que todos sabem que é a AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo. Essa ação tem previsão no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Carta Magna, e ela diz no parágrafo 10º, o mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, a primeira observação aqui é que entra ano eleitoral, sai ano eleitoral, entram as mini-reformas eleitorais e não tem uma lei normatizando a AIME. Nós não temos, até hoje, uma lei dizendo quem são os legitimados ativos, qual é o órgão competente para julgar essa ação. Então, a gente vem passando por mini-reformas eleitorais ao longo desses 15, 10 anos agora, né? Nós tivemos agora as duas últimas mini-reformas, a Lei 13.487, 13.488, de 6 de outubro de 2017, que respeitam o princípio da anualidade ou anterioridade, portanto, são aplicados a essa eleição, princípio esse que está lá no artigo 16 da Constituição. Temos leis de mini-reforma quase todo ano anterior, mas a efetividade aqui do rito processual da AIME até hoje não se tem. Então, aqui nós temos apenas que concluir que o legislador constituinte colocou a ação cabe com abuso do poder econômico. E aí se formaram, ao longo do tempo, duas correntes. Cabe por abuso do poder econômico, estrito sensu. Não, cabe também pelo abuso do poder político. Mas aonde está escrito o abuso do poder político? Já que aqui seria, na verdade, uma medida restritiva ao ius honorum, a capacidade eleitoral passiva. Então, você não poderia fazer uma interpretação na classe das amplianda. Você tem que estar com uma interpretação stricto sensu. E aí, mas tem certas situações que aí a jurisprudência diz, não, vamos aqui entender que se tiver o abuso do poder político no nexo causal com o econômico, uma correlação, aí é cabível. E é o que vale hoje. Se você tiver um abuso do poder político correlato com o econômico, numa situação específica, admite-se o cabimento da AIME. Aí, recentemente, também o TSE disse, olha, para conduta vedada, que são aquelas do 73, não cabe AIME. Então, a AIME não cabe para conduta vedada nesse prazo de 15 dias. Outra questão também que o legislador deveria melhor refletir é o prazo decadencial desses 15 dias. Por quê? São contados da diplomação. E a Justiça Eleitoral, ela tem aquele recesso que termina-se, eu acho que dia 7 de janeiro, né? É praticamente o último dia da AIME, quer dizer, porque ela corre no recesso o prazo. Então, muitos advogados já perderam prazo, pessoas, porque achavam que ainda tinham tempo para entrar com essa ação depois, né? Mas só que, embora ela tenha um prazo decadencial, é um decadencial, ele não se interrompe nem suspende, mas seria um decadencial que eu chamo de sui generis, porque porque ele se prorroga, na verdade, para o primeiro dia útil após o recesso. Ora, por que o legislador, então, delege ferenda, né, já que fez uma emenda constitucional ano passado, também já não aproveitou o embalo e incluiu aqui um prazo maior para a AIME, porque esses 15 dias realmente é colocar panos quentes na eleição, né? Porque você, 15 dias, imagina. Né? Por exemplo, não se dá tempo nem de saber quem é se a pessoa realmente
praticou aquele fato. Então, essa é uma crítica que se tem. A corrupção e fraude também são formas de cabimento aqui. A corrupção, você pode ser aquela compra de votos, que também é cabível, né? A fraude, geralmente, seriam fraudes ligadas muito ao voto manual, que seria a prova mais da alteração de boletins de urna, né? Isso era muito comum, o candidato tinha lá 80 votos, eu me lembro disso, o deputado Miro Teixeira, no Rio, 80 votos. Aí, ele foi reclamar, não, eu tinha 80 votos aqui nessa sessão. Aí, na hora da apuração, ficaram 8. Entendeu? Aí você ia lá no boletim de urna, estava rasurado. Né? Então, o pessoal que fazia a totalização tinha muito isso, né? Rasurava boletins, etc. Mas você via aquela fraude. E se aquela fraude comprometesse uma eleição, aqui caberia, no caso, essa AIME, né? Se fosse o caso. Muito bem. Essa AIME, portanto, essa ação, é uma ação que somente a jurisprudência e a doutrina que trataram da competência. Então, quem é competente para o processo de julgamento da AIME contra candidato a presidente? TSE. Contra candidatos a governador, senador e deputados? TRE. E contra candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador? O juiz eleitoral. Esse juiz é um juiz de uma zona eleitoral designado pelo TRE, com antecedência, que vai ter essa espécie de competência, que é uma competência específica, racione matéria, para aquele assunto, para aquela representação, certo? E aí também, esse tema poderia ser melhor desenvolvido para criar uma competência para outros juízes. Porque, reparem, nas eleições, você tem lá, no Rio agora, 44 zonas eleitorais na capital. Aí, um juiz é o da propaganda, um é da fiscalização, um é das ações, um é do registro, prestação de contas, e os outros não têm nada, só tem a eleição. Claro, por um lado, aquele juiz fica mais especializado naquele momento, mas poderia se criar uma amplitude maior pela lei, enfim, para dividir esse trabalho. E essa responsabilidade para 2, 3 juízes, por exemplo, a mais, ou 4 juízes, para não ficar sobrecarregado o magistrado nessa situação, né? Principalmente em eleições municipais, dependendo da cidade que você está. Se você pegar uma capital, por exemplo, imagina o juiz da capital, só todas as representações são dirigidas a esse magistrado. Pois bem, essa ação, portanto, é uma das ações que tem realmente a possibilidade de declarar e constituir aqui o abuso do poder econômico. No Código Eleitoral, sobre o tema desse tema do abuso do poder, nós temos o artigo 237 do Código, que diz o seguinte: a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. Né? E o eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover a responsabilidade, etc. Essa denúncia, na verdade, não é uma denúncia, não é um processo judicial, é uma notícia do fato que o eleitor leva ao Ministério Público, leva aos partidos políticos, aos candidatos e às coligações. Quem são os legitimados para a AIME? Isso é importante, já que o legislador não disse. É o MP, através do Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral Eleitoral, a doutora Raquel Dodge, lá no TSE, o pré-Procurador Regional Eleitoral, que é nos estados, e o promotor eleitoral, né? E temos os candidatos de oposição, os partidos de oposição e as coligações. Então, o eleitor, ele não vai propor uma ação dessa, mas ele vai noticiar o fato, e se aquela notícia tiver realmente uma plausibilidade que possa ser levada à frente e melhor investigada, ela servirá de suporte. Ela sozinha não serve, mas se ela tiver mais elementos, e realmente ali se fizer um procedimento maior investigativo, e se chegar à situação da caracterização do abuso do poder, aí já é cabível deflagrar essas ações, certo? Então, esse artigo do Código eu saliento também. Temos aqui o artigo no Código Eleitoral novo, que é o 354A, que é o crime de apropriação indébita eleitoral. Esse é um crime novo que foi introduzido
pela Lei 13.488, que diz o seguinte, modificou o Código Eleitoral, né? Então, ele diz o seguinte, apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerce essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Esse crime veio como uma forma de evitar que o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha fique apropriado indevidamente pela pessoa, o dirigente partidário que o recebeu, né? Porque ele tem a obrigatoriedade, por essa legislação, de devolver. Só que a parte penal, ela exige alguns elementos de caracterização, tipicidade, licitude, culpabilidade. Quer dizer, aqui é importante salientar que essa conduta tem que ser dolosa. Ela não tem previsão culposa. Aliás, todos os crimes eleitorais são dolosos. Não há uma previsão culposa. Então, essa apropriação já tem essa dúvida, né? Quer dizer, foi culposo, será que ele agiu com negligência, não devolveu no prazo, etc. Mas isso será analisado também caso a caso. Mas pensem bem que você imagina o seguinte, nós temos candidatos com foro por prerrogativa e sem foro por prerrogativa. Então, tem candidato que está tentando a primeira vez ser deputado estadual e que pode ter se apropriado do FEFC, não foi eleito, não devolveu o dinheiro, e aí tem a questão da atribuição e competência do inquérito e da ação penal eventual para esse fato. E já aqueles candidatos, como deputados estaduais, o deputado estadual que pratica crime eleitoral, ele é julgado no TRE. O deputado federal, no Supremo Tribunal Federal. O senador, no Supremo Tribunal Federal. Mas reparem, a AIME por abuso do poder econômico, a AIGE por abuso do poder econômico contra um senador, contra um deputado federal é no TRE. Contra o governador é no TRE. Mas esse crime de apropriação já muda, desloca a competência para outros órgãos, né? Por exemplo, governador que pratica crime eleitoral é julgado no STJ. Senador que pratica crime eleitoral é Supremo Tribunal Federal. E deputado federal, Supremo Tribunal. Então, essa questão do exame do FEFC, podem ter dois procedimentos analisando isso. Você pode ter um procedimento penal e um procedimento de natureza não penal. E aqui haverá, com certeza, aquela aplicação do artigo 40 do CPP, que determina que, quando se verificar, o magistrado verificar a existência de algum crime, deve encaminhar a autoridade competente para prosseguir nas investigações. Agora, repare, esse crime, ele é um crime, vamos dizer assim, próprio, praticado pelo administrador financeiro, pelo candidato, né, ou quem exerce essa função. Aí pode surgir uma dúvida, que é o seguinte, o candidato subjúdice pratica esse crime? Ao meu ver, sim. Porque se ele é um candidato e ele tem direito a concorrer, ele também se sujeita a esse crime de apropriação, né? O candidato subjúdice, só para lembrar, é o que está lá no artigo 16A das eleições. É aquele candidato que concorre por sua conta e risco, né? Ora, se ele recebeu, por exemplo, um dinheiro de financiamento e não devolveu, e teve a sua candidatura indeferida ao final, e não devolveu, porque isso aqui é importante. Se a candidatura foi indeferida ao final, ele deveria, né, devolver. Há prazos aqui de entrega desse dinheiro do FEFC na lei, né, prazos para devolver. Então, esse tema é um tema que, inclusive, já está aqui regulamentado, de uma certa forma, na nova resolução sobre arrecadação e prestação de contas, que ela é bem detalhista em relação a essa devolução do dinheiro do Fundo Especial de Financiamento. Bem, então, só relembrando, não é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Exige essas qualidades especiais.
pessoa tem que ter o status de candidato, o status de administrador financeiro da campanha. Agora, será possível, quem sabe, uma participação, talvez de alguém nessa situação, e aí teria que se analisar a questão da coautoria, do concurso de pessoas sobre esse assunto, né? Mas é um tema novo, esse é um tema novo e que pode, de alguma forma, desafiar a justiça eleitoral nessas eleições. Aliás, nós estamos cheios de temas novos, né? Fake news, esse crime de apropriação, crowdfunding, que é aquele financiamento de campanha, que é a vaquinha pela internet, né? E todos esses fatos são fatos que vão pioneiramente chegar, de alguma forma, ao TRE, ao TSE, à Justiça Eleitoral, de uma forma mais global, panorâmica, né? Nós estamos realmente vivendo momentos de transformação no direito eleitoral, nessas novidades que vão ser implementadas aqui. Bem, sobre esse tema, selecionei aqui a Lei 6.001, de 1973. Que lei é essa? Ela é o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio, Essa lei, no artigo 2º, diz: cumpre a União aos estados e municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações, estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. E também a lei diz: garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos. A lei, portanto, ela quer que o índio vote, ela quer que o índio seja candidato. Nós já tivemos lá no Rio um índio, não sei se vocês lembram, o Juruna. Lembra? Que ele andava com o gravador, sim. E ele pioneiro tinha das gravações. Pioneiro das... Juruna. Esse índio, eu não sei o que aconteceu com ele, acho que ele faleceu misteriosamente. Se entrar no Google, você digitar, tem lá Índio Juruna, é um caso... Mário Juruna. Então, aqui, o que acontece? A lei, no final, diz assim: o exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da veiculação das condições especiais estabelecidas nessa lei e na legislação pertinente. E aí você tem o índio isolado, o índio em via de integração e o índio integrado, né? E você sabe muito bem que o índio integrado, lá no Amapá, uma vez eu estive no Amapá, poxa, os índios andando tudo com aqueles carros modernos, colar de ouro, né, relógio último tipo, e são índios que conhecem lá a Mata Atlântica, né, a fauna, praticam às vezes crimes ambientais, né, e é um pessoal assim que você tem até medo. Eu estava lá, puxa, um pessoal mal invocado para boa. Esse índio aí, se for candidato, já viu, né? Então, o que acontece? O índio, ele tem que ser realmente... Ele é o brasileiro nato, né, por excelência. Agora, o abuso do poder também pode ter uma característica ligada a uma ramificação indígena. Por quê? Você sabe muito bem que, se você, como candidato, conquista o cacique, a tribo toda vota em você. A tribo toda vota em você. Você conquistou o cacique como? Com camisa de futebol, né? Antigamente era rádio de pilha, agora ele quer celular, né? Sabe uma coisa interessante em relação ao voto indígena? Eu estive no TRE do Mato Grosso e as mulheres ou não podem votar, ou só podem votar com autorização do cacique ou do marido, e o voto dela, o cacique fica do lado para ver se ela está votando em quem ele determinou. Então, assim, é uma coisa... secreto. Isso hoje é surreal, assim, essa realidade. E está aqui perto, né? Se você pensar, pega um avião, você está... Em 3, 4 horas você está lá e está vendo essa realidade bem diferente, né? Então, Só anunciar a presença do vereador Adriano Latorre, de Rio Claro, está aqui assistindo a palestra. Então, é uma característica, essa foi boa, né, que você contou.
Eu fui para lá, fiquei impressionada com as Porque histórias. você acaba ganhando. Então, se você for ver a jurisprudência do TSE, eles só consideram abuso do poder político ou abuso do poder econômico. Ainda não há uma... Estão começando a ir na tese, que até o Hamilton foi um dos pioneiros dessa tese, que era o abuso do poder religioso. Que realmente, se a gente for ver a evolução, tudo bem, o que eu vou dizer. Em 1824, na Constituição do Império, os clérigos, padres, não podiam votar, não eram eleitores. Claro que com a evolução e com a universalidade do sufrágio, os padres, os pastores e todas as religiões passam a votar, normalmente, e serem candidatos. Só que, quando você tem vários temas, como a imunidade tributária de igreja, dinheiro da missa, e etc., e esses temas todos sendo voltados para a eleição, pode o cenário, aquele panorama, gerar um abuso do poder econômico. E, quiçá, também um abuso do poder político, no sentido de se determinar, quase que ludibriando a fé, né, da pessoa, nesse tema, também misturando aspectos da fé, da religiosidade. Ou seja, é um tema novo. O Dr. Hamilton escreveu um artigo muito bom sobre isso, e que ele faz a correlação no final com todos os artigos da lei que podem vir a caracterizar ou não. Mas é muito bom depois, se vocês tiverem interesse, de ter uma reflexão sobre isso. Nós tivemos lá no Tribunal Regional Eleitoral, recentemente, o exame de um caso que as características foram bem marcantes, porque houve uma assembleia interior na própria igreja, excluindo uma fiel que queria ser candidata, no sentido de fechar uma situação interna, e a partir do momento, ficou até... Está tão claro que ficou registrado em ata, que se os fiéis não aderissem à candidatura escolhida por aquela igreja, eles teriam até castigos do diabo, caso isso não acontecesse. Assim. Mas ficou uma coisa clara no sentido de não só favorecer um dos integrantes da igreja, mas como excluir a possível candidatura de uma outra. E esse fato acabou sendo, por maioria, sendo reconhecido Você vê o que abuso a religioso. questão, às vezes, isso porque chegou ao TRE, né? Isso. E temas que não chegam. Não. Temos, no dia a dia, situações que não realmente ficam aí naquele mundo mesmo reservado. Então, esse tema do abuso do poder religioso, abuso do poder em relação a índios, etc., acaba tendo uma qualificação, às vezes como captação ilícita de sufrágio, se enquadrando nessa legislação que é de 1990. Por quê? O que acontece? Qual é a base aqui? Seria a AIGE, né? Então, a AIGE, ela tem, está lá, artigo 1º, inciso 1, a linha D, ou a linha H. E a linha D fala abuso do poder econômico ou político. A linha D da Lei 64 de 90. Ela não fala dessas outras subespécies e tal. Esses são temas que o legislador também, de lege ferenda, deveria já se preocupar com isso, para que não deixasse o tribunal novamente inovar na jurisprudência, porque o que acontece no eleitoral, e isso é reiterado, a justiça eleitoral, com seu poder normativo, ela sempre caminha à frente da legislação. Se a gente dependesse das alterações legislativas, nós teríamos ainda, vários temas não teriam sido tratados ao longo dessas 2 décadas. Então, na verdade, é a justiça que vem, diante de casos como esse, que o doutor Galício falou, é que a justiça vem tendo que criar uma jurisprudência ali, com base nessa lei, e dali pode, futuramente, o TSE fazer uma resolução ou dar uma ideia para um projeto de lei, não é isso? Ou como houve a mudança, a questão da jurisprudência em relação à fraude das candidaturas femininas. Não tem
em relação a isso, mas o TSE formou jurisprudência, né, num abuso, né, relacionado às candidaturas femininas. Então, da mesma forma que isso foi possível, acredito eu que mesmo não havendo dispositivo legal, e Galiza, aqui academicamente, né, não vai puxar minha orelha na tribuna, academicamente eu entendo que é possível também que o TSE venha entender que mesmo não havendo a previsão legal de abuso do poder religioso, indígena, artístico até, né, que pode haver, ele pode ser englobado também e a jurisprudência vira a aceitar isso. Então, é importante que, né, que os candidatos tenham cautela ao cometer algum tipo de abuso que não é só, necessariamente só o que está na lei pode vir ser penalizado, que outros abusos também podem ser alcançados. E isso é que gera essa insegurança jurídica, né? Porque o candidato acostumado a fazer aquilo, já na sua reeleição, acha que é perfeitamente legítimo fazer novamente. E, de repente, se surpreende com uma ação eleitoral que põe tudo a perder. Pode perder a sua eleição, pode perder o investimento que fez, seu registro, ficar inelegível por um tema desse. Então, interessa a toda a sociedade essa regulamentação quanto antes. Quanto antes. Não se pode ir para uma eleição sempre com essas dúvidas e deixar o tribunal de São Paulo decidir de uma forma, de Goiás de outra, de Minas outra, né? Criando-se aqui uma uniformização maior através de um aprimoramento dessa legislação. Eu sempre disse, puxa, é tão difícil direito eleitoral, não é difícil. O que eu quero dizer é o seguinte, essa legislação, ela deveria ser uma legislação moderna, né? Que é o sonho de todo mundo. Ter um código eleitoral moderno, que tivesse do artigo 1º ao artigo 30, algumas regras sobre o alistamento, depois teríamos um capítulo mais detalhado sobre propaganda, sobre registro, sobre as inelegibilidades. Aliás, a Constituição diz que lei complementar disporá sobre vários temas de direito eleitoral constitucional. Não seria uma lei ordinária, seria uma lei até de natureza complementar. E o nosso código tem uma natureza mista. Parte é complementar, parte ordinária pela recepção, né? E essas leis que vêm sendo feitas são todas leis ordinárias de mini-reforma. Então, pessoas com competência para fazer uma lei moderna não faltam. Juristas, parlamentares, né, de uma forma geral, têm aí essa missão no país de fazer essa mudança. E isso diminuiria muito o poder normativo do TSE, que acaba tendo que suplantar toda esse arcabouço legiferante que é omisso em diversos aspectos. Há várias omissões, por isso a necessidade do poder normativo, que, aliás, não é um poder inventado. Ele está no artigo 1º, parágrafo único, 23, inciso 9º, 105 da Lei 9.504, quer dizer, a própria lei autoriza essa regulamentação como ato normativo secundário. Bem, temos uma outra lei que eu salientaria, que é a Lei 6.091, de 74. Essa lei fala do fornecimento de transportes no dia da eleição a eleitores residentes em zonas rurais. Essa lei é aquela história de que acontece em toda eleição, que diz o seguinte: nenhum veículo ou embarcação pode fazer transporte de eleitores, desde o dia anterior ao posterior à eleição, salvo a serviço da Justiça Eleitoral, coletivos de linhas regulares e de uso individual. Aí eu era promotor eleitoral em Campo Grande. O que aconteceu? Passou uma van com um cartaz assim no para-brisa da van, a serviço da Justiça Eleitoral, certo? Cheio de eleitor dentro, com sanduíche, comendo tudo no vidro, cheio de eleitor dentro. E eu estava no carro com o juiz lá, fazendo aquela ronda que faz no dia. A serviço. Num carrinho pequeno lá. E passou aquela van chique com aquilo tudo, cheio de eleitor. Aí tinha um funcionário, a gente ficou na dúvida, vem cá, esse carro está trabalhando aqui, o juiz, né? Esse carro está com a gente? E vê aí, liga para não sei quem. O carro não era nada, não estava ali designado. Aí, incrível.
o sinal abriu, o guarda municipal pro Fravan, e a gente ficou parado ali, né? E aquilo ali realmente dava é crime eleitoral, reparem, é até exagero. A pena é de 4 a 6 anos de reclusão para o motorista e quem faz isso. Aí você tem um crime de boca de urna, que é crime de menor potencial ofensivo. O boca de urna está no 39, parágrafo 5º, inciso 2, 3 da Lei 9.504. É um crime de menor potencial. Esse não. Esse dá prisão em flagrante, a pessoa fica presa, depois tem que fazer um habeas corpus. Quer dizer, talvez pagar uma fiança, né? Mas é um processo muito mais, como se diz, grave, né, para o infrator do que um crime de menor potencial ofensivo, que ele paga uma cesta básica e está livre. Então, também essa lei deveria entrar numa reforma eleitoral para ela se adequar melhor à realidade atual, porque ela é de 1974, quando nem se falava ainda especificamente na captação de sufrágio. Bem, essa lei, portanto, ela... tem casos aí, tem histórias dessa lei. Tem um Carlão lá em Belfor Roxo. Pô, eu estava em Belfor Roxo, fiscalizando a eleição. Aí, uma Kombi branca estava sendo dirigida pelo candidato. O próprio candidato estava dirigindo a Kombi, entendeu? Isso é muito comum, porque o que acontece? O eleitor mora longe, certo? Então, os candidatos contratam veículos, botam um isopor, com comida, lanchinho, tudo, para levar o eleitor ida e volta para determinado local. E aí eu lembro de uma outra história também, sem ser do carro. É uma outra história que foi o seguinte, lá no Rio de Janeiro, quando o Exército, uma vez, estava ajudando lá nas eleições, o que aconteceu? Tinham várias Kombis brancas em Vigário Geral, onde teve a chacina famosa de Vigário Geral, né? Só que antes da... Aí o que aconteceu? Estava tendo transportes de eleitores. E eu e o juiz, o doutor Gustavo Grandinetti, que era o juiz, depois ele foi desembargador e se aposentou já. Mas a gente foi num carro de Furnas, atrás das Kombis, para prender os motoristas das Kombis. Imagina isso. Aí a gente chegou na favela de Vigário, na comunidade, paramos a Kombi assim, o juiz, né? Ele era baixinho, eu sou o juiz, para aí, transporte de eleitores, o senhor está preso, isso aqui. Aí eu falei, como é que a gente vai levar ele preso? Cadê a polícia? Não tinha ninguém. Aí, não, o senhor vai com a gente agora para a delegacia. O motorista mesmo foi... Foi levando. Mas você sabe que quando a gente chegou lá, o delegado interrogou a pessoa, e ele disse, olha, está cheio de Kombi branca num depósito, lá em cima, numa ladeira. E o juiz, você vê que loucura que a gente fez. Voltamos nós dois com o motorista de Furnas, um carro que tinha, batemos no portão. Quando bateu no portão, o juiz disse assim, olha, eu sou o juiz, abre o portão que está tendo transporte de eleitores aí, os carros são... O cara que abriu o negócio ficou assustado e deixou a porta assim meio aberta e foi embora. Eu falei, Gustavo, não entra aí. A gente está sozinho aqui, pô, como é que vai entrar nessa propriedade? Não, vamos entrar, porque realmente tem... Pô, entrou quando tinha um cachorro solto, cara. Aí quase pegou o juiz e tal. Aí foi aquela coisa. Mas a gente descobriu ali, realmente estava tendo um abuso do poder econômico muito grande, porque a pessoa que estava fazendo isso trabalhava no governo do Estado, na Secretaria Municipal, e estava usando todos os carros da Secretaria Municipal para isso. Entendeu? E ele acabou respondendo, na época, uma AEG dessa. Mas eu não sei o que deu. Mas olha que cena, né? Então, essas realidades, por exemplo, dessa lei 6.091, elas vão acontecer esse ano. Está todo mundo preocupado com fake news, né? Com esses temas novos, mas essa é uma realidade que toda eleição tem, transporte de eleitores. Toda eleição tem isso, né? E quem oferece esse transporte acaba ganhando votos, mas corre o risco da justiça eleitoral barrar a pessoa, né?
Bem, sobre o FEFC, Fundo Especial, ele está aqui no artigo 16C da Lei 9.504, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É constituído por dotações orçamentárias da União e aqui diz como ele é constituído. Enfim, esse fundo é dinheiro público, uma novidade incrível nessa eleição. Pela primeira vez, nós vamos lidar aqui com candidatos que vão receber dinheiro público. E o Tesouro depositará os recursos no Banco do Brasil, à disposição do TSE, até o primeiro dia útil do mês de junho. Os recursos ficarão à disposição do partido somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Aqui há uma omissão legislativa muito complexa. Por que determinados candidatos vão ter direito a um valor X dos dirigentes partidários e outros não? Qual vai ser, efetivamente, esse critério que os partidos vão distribuir esse dinheiro? Se eu recebi R$100 e tem, sei lá, 10 candidatos, tem que dividir entre os 10, mas não é isso que vai acontecer. A lei foi omissa, ela tinha que ter dito quais seriam os critérios da distribuição desse fundo. E estamos inseguros em relação a isso nessa eleição, porque aquele candidato que não tem recursos, ou tem poucos recursos, e vai querer usar esse dinheiro público, esse é um exemplo, ele pode não ter acesso a esse dinheiro, né? Por outra, tem candidatos que também podem fazer uma campanha dizendo, olha, eu não quero o FEFC, para tentar conquistar o voto do eleitor, né? Também seria uma estratégia inteligente, né? Não usar esse dinheiro. E um outro ponto dessa regra é que, inclusive, o candidato que quiser, ele tem que requerer, esse é um outro problema. Muitos nem sabem disso. Tem que requerer. E alguns partidos simplesmente não vai enviar o dinheiro porque ninguém apresentou o requerimento. Então, tá vendo? Não, havia uma grita grande em relação à lista fechada, porque a lista fechada favoreceria alguns poderosos. No fim, sem a questão da lista fechada, aquele que manda no partido acaba sendo aprovado com essa... Quer dizer, indiretamente serão os beneficiados. Acabou sendo aprovado. Exatamente. De alguma forma. Então, teria que se estudar até uma forma de uma ação para que essa pessoa que não requereu e que soube, depois possa pleitear, né? Isso é bom para os advogados também. Né? Ela limita o acesso, e se ela limita o acesso, ela limita o princípio da igualdade. Não é isso? Contrário, aquele que não tem necessidade só informa que não quer. Se recebeu, devolve, não vou usar, mas todos deveriam ter acesso. Um candidato que é rico, que tem os recursos próprios, ele diz, não vou usar esse dinheiro público, eu não sou obrigado, e informa. Mas ficou isso. Quem precisa do dinheiro, né? Então, resultado, acredito que vai acontecer, vai ter muito dinheiro na mão de poucos, que vão monopolizar esse dinheiro. Né? E a responsabilidade desse dinheiro público é algo que, além de pode caracterizar aquele crime, né, do 354-A, que é aquele crime que falamos, né, pode gerar aspectos relevantes aqui de repente, eu estou imaginando aqui, a Advocacia Geral da União entrar com uma ação, né, pedindo de volta o dinheiro, com juros e correção, esse tipo de coisa, né? Tem um fator interessante, teve um julgamento recente no STF, entendendo que seria inconstitucional o teto de 15% para investimento do fundo partidário nas candidaturas femininas, e o STF foi um pouquinho além até. Ele entendeu que, na verdade, a aplicabilidade tem que ser de 30% do fundo partidário para as candidaturas femininas, considerando que a cota é de 30% para as candidaturas. E no dia seguinte, praticamente, a ministra Luciana Alossi, mas na qualidade de advogada, fez uma consulta ao TSE perguntando se
considerando essa decisão do Supremo, se esses 30% também deveriam ser observados no Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também no tempo de propaganda. Então, pode ser que a gente tenha ainda essa novidade para essa eleição, ou seja, os partidos tenham que observar esse mínimo de 30%. Como não tem nenhum regramento, esse seria o único, porque o presidente do partido ele pode destinar para quem ele quiser o dinheiro. Não tem uma regra de que minimamente tem que ser distribuído de forma igualitária para os candidatos. Não tem. Então, assim, o presidente do partido ele pode falar assim, eu vou investir todo o dinheiro no candidato X. Mas pode ser que, com essas decisões, tenha a obrigatoriedade, pelo menos, de reservar 30% para as mulheres. Mas também nada impede que ele escolha uma mulher para investir esses 30% do fundo. E parece que é mais de 1 bi e 700 milhões, né? Isso que estava sendo anunciado. E quer dizer, pode vir a aumentar, até porque é um cálculo de acordo com o orçamento. de acordo com o orçamento, que não foi ainda considerado, né? Esse 1 bi e 700 pode ser bem maior, né? O que foi discutido é que esse 1 bi 700 era de acordo com o orçamento de 2017, mas deixaram de considerar 2016 e janeiro desse ano. Então, isso pode aumentar, além das isenções das emissoras, né, de TV e rádio. Então, isso aí pode chegar até uns 3, 4, talvez. Eu estava comentando isso. Eu acredito que, se a experiência não for boa, isso vai ser revogado para a próxima eleição. E vai voltar o financiamento privado. Entendeu? O financiamento privado que tinha antes, de empresas, da pessoa jurídica, talvez volte. Eu acredito que esse financiamento público, como vai dificultar a arrecadação de vários candidatos, e não vai ser não foi uma boa escolha. Então, vai voltar o financiamento privado e, claro, que com mais rigor de controle, etc., que tem que ser necessário. Porque ninguém pode dizer que o financiamento privado ainda não vai continuar através de outras pessoas físicas que vão fazer o financiamento privado, ou até mesmo Caixa 2. Né? Então, simplesmente se ampliou, não é isso? Eu até tenho um artiguinho sobre isso. Eu sou favorável eu previa que o fim do financiamento privado ia gerar esse grande... Afinal de contas, não existe eleição sem dinheiro, né? Então, seria uma ficção. Então, algum lugar teria que sair o dinheiro. Mas o problema do financiamento privado, da forma que ele existia, é que o parâmetro para a doação era correspondente ao patrimônio do doador. Então, isso causa uma grande distorção. 2% de uma super empresa é uma coisa que não se consegue mensurar. Então, eu acho que é possível a volta do financiamento privado, mas com um limite fixo. Fixo, de um valor Exatamente. nominal fixo. 100 mil reais, 50 mil reais. Aí, pouco importa se é a Petrobras ou se é... Porque eu acho que aí já era uma situação de igualdade. Pelo menos propicia, né? Não significa que vai haver. Porque você pega 2% de uma Ambev, e também bilhões, os 10%, né? que hoje existe da pessoa física, também para um pode homem gerar, rico, exatamente. pessoa física, é muito dinheiro. Uma pessoa mais humilde, então deveria ser, por eleitor... 10 mil, eu acho que seria mais justo. Mais fácil até de fiscalizar. Me parece que lá com porque eu não precisaria Trump, nos Estados Unidos é assim. Acho que só pode doar até tantos dólares. Tanto é que agora eu estava vendo um negócio sobre isso, que está dando um problema lá. Não sei quem, agora falhou. E isso gera um problema grande, porque a gente tem que ver a declaração de imposto de renda do ano anterior, do eleitor, para saber se está dentro do limite, se não dá. Fixa-se um limite razoável, pronto, não precisa saber mais, 5 mil reais. Pronto, não quero saber de onde veio esses 5 mil. Né? Fica mais Basta fácil. ter dinheiro para a campanha, de alguma forma, Isso. e não se vai utilizar tanto dinheiro público na mão de poucos. Então, eu não acredito que seja uma regra. Bem, vamos aguardar. Aqui, inclusive, fala, os recursos provenientes do fundo que não forem utilizados nas campanhas deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Então, na prestação de contas, que é em novembro, se devolve esse dinheiro.
Sim, aí tem aquela história do subjúdice, que tem repercussões sobre isso, que aqui não está muito definido ainda. O candidato que concorreu, que depois foi anulada a eleição, como é que fica? Então, você pode ter uma eleição com uma pessoa que é inelegível, o voto dado a inelegível é o voto nulo, artigo 175, parágrafo 3º. A nulidade hoje, vocês sabem que não assume o vice, tem que se fazer uma nova eleição, é o artigo 224, parágrafo 4º, né? O artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Ele se aplica para governadores e para prefeitos e para senadores. Então, só que o senador, diferente um pouco, mas para governadores e prefeitos. Ou seja, se a Justiça Eleitoral nega o registro de um inelegível ou anula o seu diploma, mandato, etc., e vai ser feita uma nova eleição, se indireta se for nos últimos 6 meses, não é isso? E direta nos primeiros 3 anos e 6 meses. Só que isso serve para prefeito e serve para governador no caso da vacância que é decorrente de determinações da Justiça Eleitoral. O Supremo decidiu, nos últimos informativos, agora tem uma decisão do STF, numa ADIM, dizendo o seguinte, que no caso, temos 2 espécies de vacância. Se a vacância é decretada pela Justiça Eleitoral, a perda do cargo, do mandato, nesse caso, aplica-se aqui o 224, parágrafo 4º. Mas se a vacância decorreu, por exemplo, de um impeachment, da morte, da renúncia, a Constituição Estadual tem aqui o poder constituinte para firmar um outro prazo diferente do Código. E as leis orgânicas municipais também têm aqui a sua autonomia político-legislativa para fixar também outros prazos diferentes desses 6 meses e 3 anos e 6 meses. Mas, geralmente, aqui, como é direito eleitoral, como é ações eleitorais, aí o prazo é esse que está aqui já introduzido pela mini-reforma, né? Então, imagine, o candidato pegou dinheiro do FEFC, depois anulou a eleição, teve que fazer uma nova eleição, e novo dinheiro tem que ser disponibilizado a esse dinheiro público, a esses novos candidatos dessa eleição suplementar. Então, isso pode gerar algumas complexidades aqui que não estão previstas no tema aqui. Pois bem, gastos eleitorais, artigo 26 da Lei 9.504. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos. Também outra novidade, todos sabem. São os impulsionamentos de conteúdos. O gasto eleitoral é permitido aqui. Mas o impulsionamento, ele tem que ser feito, como diz aqui, por uma empresa especializada, né, que tem vários requisitos. Então, não podemos fazer aquele impulsionamento, o candidato não pode fazer aquele impulsionamento no seu site. Ele tem que contratar uma empresa, isso é um gasto, certo? E aqui também a lei liberou limites com alimentação de pessoal que presta serviços às candidaturas e aos comitês em 10%, aluguel de veículos até 20%, ou seja, e para os efeitos inclui-se entre as formas um impulsionamento de conteúdo e a priorização paga desses conteúdos, né? Não são considerados gastos eleitorais, nem se sujeitam à prestação de contas, combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Então, ele pegou dinheiro público, usou no combustível, olha que coisa, né? E não, essa prestação de contas é complicada, né? Remuneração de alimentação e hospedagem do condutor do veículo, alimentação e hospedagem própria, uso de linhas telefônicas registradas em seu nome até o limite de 3 linhas. Então, aqui nós temos exceções que não vão precisar
ter a prestação de contas disso. Mas a resolução do TSE, ela detalha bem como é feito isso direitinho, etc. Pois bem, ainda falando sobre essa questão do abuso do poder, né, esse impulsionamento, ele pode ter uma dimensão muito elevada, e agora tudo isso está sendo estudado, né, dessa empresa envolvida aí na candidatura do Donald Trump, não é isso? Que aqui no Brasil, quer dizer, você faz um impulsionamento dessa ordem, que eles têm o perfil do eleitor, né? Do que o eleitor... Eu não sabia disso, a pessoa tem o seu diagnóstico, que aconteceu lá no Facebook, não sei se vocês viram recentemente. Então, o que acontece? O abuso do poder aqui seria viável, nesse caso, se houvesse um impulsionamento ilegal, isso teria que pensar, refletir se é ou não. Entendeu? A princípio, esse impulsionamento também está dentro do abuso dos meios de comunicação social. Mas é abuso ou não é? Porque aqui não tem um limite para esse impulsionamento. Você é uma pessoa muito rica, você pode impulsionar, dar uma dimensão muito grande. Uma pessoa mais pobre na campanha, isso vai fazer a diferença. Mas será que isso vai caracterizar abuso? A princípio, não. Não tem nenhuma norma sobre isso. Eu fico realmente na dúvida, né? Por quê? Se temos dois candidatos a prefeito, um é um candidato rico e o outro é um candidato pobre, esse rico coloca toda a possibilidade de recurso dele no impulsionamento, faz a prestação de contas, né? O candidato pobre botou pouquinho. Mas é abuso do poder? Será que alguém poderia entrar com uma ação? Foi um abuso do poder, porque violou a igualdade, etc. Bem, se esse impulsionamento, junto com as outras prestações de contas, ultrapassar o limite de gastos fixado pela lei, porque hoje a lei tem um limite de gastos, 70 milhões para presidente, não é isso? 21 milhões, etc. Se ultrapassar, aí não há dúvida, né? Mas pelo simples fato de um candidato ter mais recursos do que o outro fazer isso, certo? Agora, e se esse impulsionamento é pago com o dinheiro do FEFC? Entendeu? Então, eu que sou um candidato bem conceituado no meu partido, recebo um dinheiro substancial do FEFC e faço um bom impulsionamento. E o outro não teve. Isso também é outra questão que vai gerar uma desigualdade de alguma forma e que pode gerar estudos sobre ações, tudo é previsto, né? O que eu quero dizer é que, a princípio, assim, não me ocorre nada que se caracterize abuso do poder econômico, exceto se houver realmente uma superação dos limites impostos pela legislação. Mas é um tema a se refletir também, né? A questão aqui desses conteúdos e ferramentas digitais é outro tema importante. Olha, realmente as campanhas eleitorais vão, no futuro, já estão, né, migrando sempre para essa linha da internet, do telefone celular, enfim, das redes sociais. Mas se a gente pensar, se você for numa comunidade pobre, muita gente ainda não tem o celular. Então, o cartaz e o panfleto continuam sendo, principalmente o panfleto, o cartaz, continuam sendo ainda uma ferramenta de maior comunicação. E, portanto, sobre esse tema ainda do impulsionamento e do fake news, que de alguma forma tem uma interação com o que estamos falando, não podemos esquecer do crime, que eu vou salientar agora, outro crime, que é o 57H, da Lei 9.504. Esse 57H
fala que constitui crime, parágrafo 1º, a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem do candidato, partido ou coligação. É um crime de contratação. Pena de 2 a 4 anos, multa de 15 a 50 mil reais, e igualmente incorre em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa de 5 mil a 30 mil as pessoas contratadas. Então, nós temos esse delito. Esse delito ele é um pouco difícil de caracterizar, porque você tem que ter esse contrato, a prova dessa contratação, e também ele não pode inibir, né? Quer dizer, a gente aqui não pode inibir a livre manifestação do pensamento pela rede mundial de computadores, e isso está assegurado aqui na nossa legislação também. Mas esse crime é um crime que, ao meu ver, ele também tem relação com os artigos 324, 25, 26 do Código Eleitoral, que são os crimes de divulgação de inverdades, porque no Código Eleitoral, só relembrando, nós temos aqui, os crimes contra a honra, certo? Os crimes contra a honra. Então, você tem no Código Eleitoral esses delitos contra a honra, que são os delitos dos artigos 320, só vou ler aqui, 323, porque todo mundo diz assim, não tem um crime por fake news, né? Mas, de uma certa forma, você tem. É o 323, que é o crime de divulgar na propaganda fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. O 324 é a calúnia, o 325 é a difamação, o 326 é a injúria. E aquele outro, 50 e pouco H, 57H, da Lei 9.504, é o crime de contratação. Então, você tem que analisar se aquela situação vai ensejar ou não também um bis in idem. Porque você também não pode haver uma imputação de todos esses delitos, né? Tem que ter aquela ponderação aqui para saber qual o crime que efetivamente foi praticado nessa situação. Muito bem. Eu queria também salientar aqui, ainda no tema de hoje, o artigo 100 da Lei 100A, 100-A, da Lei 9.504, que fala da contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestar serviços referentes a atividades de militância e mobilização na rua, nas campanhas. Nos municípios com até 30 mil eleitores, não excederá 1%. Para deputado federal, na circunscrição. Então, tem um percentual aqui que tem que ser verificado pelo candidato, que ele não pode ultrapassar. Acontece que existe uma deficiência da fiscalização eleitoral sobre isso. E é inevitável. Por mais que se empenhe na fiscalização eleitoral, dificilmente, eu estou falando do Brasil com a dimensão que ele está, não estou dizendo só de São Paulo, estou falando Rondônia, Amapá, sei lá, Acre. Você tem umas realidades regionais totalmente diferentes. Então, uma questão interessante é que essa lei, no parágrafo 5º, criminaliza esse fato também, dizendo o descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeita o candidato às penas do artigo 299 da Lei 4737. Quer dizer, 299 é o crime de corrupção eleitoral que tem correlação com a captação, 299 do Código Eleitoral, que tem correlação com a captação ilícita de sufrágio. Então, você ultrapassar o número de militantes numa determinada situação, em razão do número desse percentual que está aqui, dos limites, né? Que aqui a lei é bem detalhista, não cabe aqui ler, mas só para você ter uma ideia, pode caracterizar crime
pode caracterizar captação ilícita de sufrágio e, de uma certa forma, também é um meio para o abuso do poder, dependendo da situação. Só que a própria lei, ela exclui aqui, dá uma margem à defesa boa, que ela fala, são excluídos desses limites a militância não remunerada, etc, etc. Então, tem uma boa brecha, vamos dizer assim, para escapar dessa acusação. Mas eu chamo a atenção, já que o tema é abuso do poder econômico e político, para a percepção também, nesse panorama que nós estamos aqui salientando alguns tópicos desses artigos, desse 100A da Lei 9.504 e do parágrafo 5º e parágrafo 6º que dizem respeito a isso. Então, é outro assunto que não pode deixar escapar. Muito bem. Nós temos, na resolução desse ano, do TSE, resolução 23.551, que é a resolução sobre propaganda, um artigo também que eu saliento, que é o 6, parágrafo 2º, que fala o seguinte, sem prejuízo das sanções pecuniárias específicas, os atos de propaganda eleitoral que importem abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, independentemente do momento da sua realização ou verificação, poderão ser examinados na forma e para os fins do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, nunca esqueço, um rito do artigo 22 da Lei 64 de 90 é o rito da representação por abuso do poder econômico-político ou da AIGE, que são sinônimos, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Esse rito, ele segue o inciso 1 a 13, aplica-se supletivo e subsidiariamente a alguns dispositivos do Código de Processo Civil, certo? É um rito que tem uma ritualidade mais específica, né? É um rito tipicamente eleitoral, né? De um procedimento tipicamente eleitoral, e esse procedimento tem consequências. Uma das consequências é a inelegibilidade. O artigo 22, inciso 14 da Lei 64 de 90 fala que todos que contribuíram para o abuso ficam inelegíveis. E aí, isso é interessante, tem que se tomar sempre cuidado nas eleições, e é um alerta que se faz aqui também, porque todos que contribuíram, nós estamos numa eleição de deputados. Os prefeitos não são candidatos, mas se os prefeitos ou vereadores contribuírem para o abuso, pode-se formar um litisconsórcio passivo, aqui na AIGE, e esse prefeito ficar inelegível. Esse vereador, esse cidadão, que não é propriamente o candidato. Mas, então, quando se fala em abuso do poder econômico na eleição estadual ou nacional, que é essa, também tem que se pensar na municipal, que é o contrário, que é o apoio que o deputado dá ao apoio, não é só o apoio, o abuso, né, que eventualmente um deputado possa praticar a favor de um vereador, né, também pode ensejar aqui essa recíproca. E aqui, por incrível que pareça, não há um foro por prerrogativa de função. Eu dou o seguinte exemplo, se o presidente da República praticar abuso do poder econômico, apoiando um candidato a vereador do interior do Ceará, o presidente da República vai responder com um juiz de primeira instância, é um juiz de uma zona eleitoral, aquele que foi designado, com recurso ao TRE, TSE, e, se for o caso, ao Supremo, excepcionalmente. Aqui não se criou uma hipótese que possa afastar essa tutela jurisdicional de primeira instância. Também é um vazio normativo da nossa legislação, né? E, na verdade, esse nosso encontro no dia de hoje é mais para apontar esses fatos do que praticamente tecer outros comentários além disso. É para que se tenha esses pontos de reflexão, que esse é um ponto também que tivemos a mini-reforma eleitoral, né, não se mudou. Todos que contribuíram para o abuso. E outra questão interessante, essa ação pune apenas o beneficiário ou o favorecido? Aí pronto. É beneficiário já é o suficiente. É favorecido é o suficiente. Por que não está logo na lei isso?
de maneira explícita, já tiraria um campo de insegurança jurídica formidável, não, muito dificultoso dos magistrados, né, que ora tendem a punir pelo benefício, ora tendem a punir pelo favorecimento. Então, isso já diminuiria essa insegurança jurídica que nós vivemos. Além de todas essas novidades, ao meu ver, elas foram importantes, umas como o FEF, que eu não acredito muito, como eu falei, né, como nós falamos, mas, por outro lado, várias omissões que já deveriam ter sido reparadas nessa lei não foram. Mais uma vez se passa esse ano e vamos para essa eleição, uma eleição com uma dimensão dessa magnitude de eleitores no Brasil, com essas deficiências da lei eleitoral que sempre se questionam. Todos que contribuíram pelo abuso. Qual é a competência da AIME, como falamos aqui? Quais são os legitimados? Quem são os legitimados passivos? Lembrando que o TSE tem 71 verbetes sumulares, certo? E nós temos 2 verbetes sumulares que falam da inelegibilidade especificamente que eu queria salientar. São, aqui ligados a esse tema de hoje, são os verbetes... É o 41. O 41 diz assim: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. Então, esse também é um tema muito importante, porque se nós temos um candidato a prefeito que respondeu a uma AIGE e ficou inelegível, e ele agora tenta, mesmo com essa inelegibilidade, se lançar a deputado, não cabe nesse novo registro analisar aqueles fatos que já foram tratados ali em razão da coisa julgada, vamos pensar assim, né? Mas isso se aplica muito àquela linha G, né? Se aplica muito à linha L, né? Essa súmula 41. Mas eu estou dizendo que é um tema também muito relevante, que já deveria ser um artigo da própria lei, né? Deveria ser transmudado em texto legislativo, né? E nós estamos aqui pioneiramente na súmula. Então, outra omissão do legislador em não fomentar essas mudanças tão essenciais aqui no nosso direito eleitoral. Por outra, reparem, a súmula 43 diz: as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiam um candidato, nos termos do final do artigo 11, parágrafo 10º, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Não, esse é outro assunto, também deveria, mas não é esse não. Aqui, súmula 47, desculpa. A inelegibilidade superveniente, que autoriza a interposição de RCED, que é o recurso contra a expedição do diploma, do 262, fundado no 262, é aquela de índole constitucional ou se infraconstitucional, superveniente ao registro e que surge até a data do pleito. Esse é um tema que eu discordo. Por quê? Porque se a inelegibilidade surgiu até a diplomação, eu não posso admitir que a Justiça Eleitoral diplome o inelegível. A diplomação é em dezembro. Mas qual é a ratio essendi daqui? A data do pleito, por quê? Porque o eleitor, naquele momento, votou em quem não era inelegível. Então, ele votou numa pessoa que estaria livre. Mas logo depois a pessoa se tornou inelegível e vai se receber o diploma. Então, como a diplomação, e aliás o Supremo até decidiu isso agora recentemente, que eu fiquei meio na dúvida, que ele disse o seguinte, que a diplomação é um ato decisório, não é mais um ato puramente administrativo, como se pensava. Mas, a princípio, eu sempre entendi que era um ato basicamente administrativo, que se dava um certificado e que era o marco inicial dos prazos recursais, do RCED 3 dias, da AIME 15 dias, prazo final da AIGE, que é até a diplomação, né? No entanto,
o Supremo disse, não, não se pode, a diplomação tem um caráter decisório. Tem um caráter decisório. Eu me lembro assim, vocês não podem diplomar, está na legislação, quem não está quite com o serviço militar, quem não apresentou contas de campanha. Mas ali não se tem propriamente uma decisão relativa a uma inelegibilidade. Mas diante dessa nova questão, que o próprio Supremo disse que a diplomação passa a ter um caráter decisório, há hora de se refletir sobre a alteração do verbete sumular 47. Porque, se ele tem um caráter decisório, como pode a própria justiça ter uma incoerência, uma antinomia nesse seu sentido? Por quê? Teremos, então, o TSE diplomando um inelegível e o Supremo dizendo que a diplomação decide uma inelegibilidade. Temos que harmonizar isso. Certo? Outra coisa, a súmula 70, que está ligada a essa 47, só para... já estamos... diz o seguinte, o encerramento da inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade. Né? Então, mas isso tudo com a questão da necessidade, ao meu ver, de se aprimorar até o diploma, é o que eu acho que seria o correto. Certo? Muito bem. Então, nós temos ainda alguns artigos, por exemplo, temos esse, deixa eu só falar aqui do... esse artigo, é o artigo que eu quero salientar, é o 81, parágrafo 2º, dessa resolução desse ano de propaganda. Esse 81, parágrafo 2º, é o derrame de material impresso. Entendeu? Esse derrame de material, que era o tal do voo da madrugada, etc. Então, o que ele fala? No dia da eleição, na véspera, pode ser apurado isso de forma penalmente relevante. Mas também isso pode caracterizar uma propaganda irregular. Então, pode ser uma propaganda irregular, pode ser um crime e pode também ter, a quantidade, dependendo da situação, um viés de abuso do poder econômico. Porque se aqueles panfletos ultrapassaram o limite de panfletos que poderia ser feito dentro dos gastos de campanha, pode-se ter essas três vertentes de análise. Ou uma mera propaganda irregular. Se for uma propaganda irregular, outra coisa que deveria ser corrigida. A propaganda irregular, a representação é só até o dia da eleição. Ora, como pode, por exemplo, o promotor propor uma representação no dia da eleição, na sua sessão, são várias sessões, né, que se trabalham, e naquela sessão tinha um derrame de material e já se vai fazer uma petição naquele dia, assim, assodadamente, porque é o último dia do prazo. Então, isso deveria também, essas representações por propaganda irregular, serem estendidas até a diplomação. A meu ver, a diplomação é sempre o marco final. Quando nós aprendemos eleitoral, o direito eleitoral tem 4 fases: alistamento, votação, apuração, diplomação. E da diplomação é que deveria ter os prazos corretos aqui. 3 dias do RSED, como 15 dias para a AIME, último dia para propor a AIGE, a diplomação, último dia para entrar com a AIGE. Mas a propaganda irregular, o último dia é o dia da eleição. E no próprio dia da eleição nós temos diversos exemplos de propaganda irregular. Então, essas representações que forem propostas posteriormente são extemporâneas. E nem sempre você apura o crime aqui, porque quem jogou o material não é necessariamente quem está na fotografia do material. Certo? Você não pode ter o controle de toda a sua campanha, principalmente numa campanha presidencial. Né? Tem um cabo eleitoral lá que pegou uma caixinha, ele gosta de você, jogou tudo na porta da sessão. Você vai ser responsabilizado penalmente. Penalmente é muito forte, entendeu? A responsabilidade penal, ela demanda aqui a prova inequívoca da autoria. Então, essas questões acabam, na parte penal, punindo mais aquele vereador local, que ele mora perto da sessão, não há dúvida que foi ele que fez, tem uma câmera, hoje tem câmera para tudo, né? Então, as câmeras também vão ser úteis nessa investigação. E, dependendo da quantidade de panfletos, podemos caracterizar, como eu estava dizendo, o abuso do poder econômico. Já estamos aqui chegando ao fim, só para
salientar a questão, deixa eu ver aqui. Agora indo para essa parte final, que todos sabem, mas que tem uma certa correlação, que é a resolução que trata sobre a prestação de contas, a arrecadação. E no final de tudo, eu queria salientar que na prestação de contas, as contas podem ser aprovadas, como vocês sabem, ter algumas irregularidades que não vão, ou desaprovadas por uma irregularidade que foi insanável, não é isso? Acontece, e também as contas podem nem ser apresentadas, tem aquela uma apresentação. Acontece que eu queria salientar que o TSE tem nessa resolução, como na passada também tinha outro artigo, mas era igual, a redação era idêntica. Diz o seguinte: o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes ou vinculados verificados no curso das investigações em andamento ou futuras. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios e irregularidades que possam configurar ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para apuração de eventuais crimes. Lei 9.096 de 95, artigo 35, e Código de Processo Penal, artigo 40. Pois bem, refletindo sobre isso, nós temos que lembrar do Instituto da Prova Emprestada. Esse é um instituto, gente, do processo penal, muito interessante também. Por quê? Se naquele exame de prestação de contas você tem uma prova, uma comprovação de um crime, você determina a instauração. Mas aquelas peças que foram coligidas ali, aquelas provas, quando elas são levadas, vamos dizer assim, para outro processo, elas têm que obedecer algumas regras. Por exemplo, nesse novo processo tem que ter uma renovação instrutória sobre isso. Porque não é simplesmente tirar xerox e colar ali. Entende? Então, aqui, como esse fato não inibe a análise de outros fatos relevantes, penalmente relevantes, ou até mesmo na seara da improbidade, ou enfim, há necessidade de reexame dessas provas às vezes, entende? Não é simplesmente automático isso, não. Então, não é tão simples assim de, sabe, copiou, colou e já entrou com a ação ali. Pois bem, por último, artigo 84. Desaprovadas as contas, a Justiça remete o processo ao MP para fins do artigo 22 da Lei 64. Só que esse 22, o prazo final é a diplomação. Então, nem sempre, quando chega lá para o Ministério Público, dá tempo de se entrar com a AIGE. Então, as contas que foram desaprovadas por irregularidade insanável, nem sempre vão gerar a inelegibilidade, porque a inelegibilidade ela só pode incidir pelo devido processo legal, que é a representação do artigo 22, incisos 1 a 13, que é o rito processual. Não incide inelegibilidade na análise da prestação de contas. Essa complexidade dessa legislação sempre nos faz refletir que parece que navegamos e voltamos atrás com a correnteza. Vamos à frente e voltamos, vamos à frente e voltamos. Precisamos o que aqui? Também uma modernização sobre esse aspecto. Além de ser muito complexo, dá margem a diversos procedimentos. Então, não é uma coisa assim muito simplificada. Por quê? Se constatou que o sujeito teve as contas desaprovadas por isso, aí não há uma inelegibilidade. E, às vezes, é um fato grave. Por outros fatos, que talvez nem tenham tanta relevância assim, mas numa má interpretação da justiça, num erro, às vezes, que ocorra, natural, somos humanos e erramos, alguém fica inelegível por 8 anos. E a apuração da prestação de contas demora, né?
E aí fica até difícil de identificar as falhas antes do relatório, Pois é. né, Ainda para tem entrar isso. com uma AIGE. Então, muitas vezes não se entra com a AIGE porque não se identifica a falha no momento inicial. No momento inicial. Não há tempo hábil para a AIGE. Então, eu gostaria de encerrar, apenas já pelo adiantado da hora, e obrigado por vocês terem aqui ficado até o fim, mas eu queria dizer o seguinte: o que foi o meu objetivo quando esse tema foi apresentado? Primeiramente, do que você vai dizer? Não sei. Por quê? Porque são tantos tópicos correlatos a esse assunto que, na verdade, é mais uma reflexão, até da minha parte, do que uma exposição. Porque vocês repararam, quais são as ações que nós temos no Brasil, só para concluir, que punem o abuso do poder econômico ou político? A AIGE e a AIME. Mas nós temos outras ações que não punem o abuso do poder político e econômico, como a própria prestação de contas, né? Como a captação ilícita de sufrágio, como a propaganda antecipada, que não falei, mas propaganda irregular, que tem outras. Mas que o conjunto dessas ações também podem gerar, eventualmente, a inelegibilidade. Nada disso eu durmo tranquilo. Nada disso me conforta. O que deveria ser feito? Agora eu vou dizer o que tem que ser feito. Um processo único, com sanções distintas, para o tipo de gravidade. Se você fizer uma coisa muito grave, é inelegibilidade, caça-registro e diploma. Uma coisa razoável, uma multa. Uma outra, sim. Então, você tem um rito único para tudo isso. Olha que interessante. Deixando a ponderação do magistrado, com os recursos cabíveis sobre essa ponderação, do princípio da proporcionalidade, as sanções. Ou você aplica essa pena, ou aplica essa, ou essa, ou essa, ou essa. Mas não, nós temos uma multiplicidade de ritos com prazos diferentes de finalização e que gera essa perplexidade. Por quê? No caso que a doutora Karina defendeu, ela salvou lá o cliente dela, que era um caso gravíssimo. Aí no outro que o doutor fulano defendeu, que era só uma pequena propaganda, ele está inelegível por 8 anos. Por exemplo, nas condutas vedadas. Tem conduta vedada que já trata disso. Ou caça-registro ou diploma, não é isso? E aí se aplicou lá o TSE, contemporizou isso dizendo, caça-registro, diploma, mas pode aplicar só multa. Não é isso? Para as condutas vedadas já tem uma certa flexibilidade. Mas para as outras, o magistrado às vezes se vê, puxa vida, eu vou tornar essa pessoa inelegível por 8 anos só por essa, vamos dizer, situação, mas não tem muita escapatória, porque não tem, vamos dizer, uma outra opção. A lei não criou uma outra opção. E era fácil ter criado isso. Um rito único, que já existe para tudo, para propaganda irregular, propaganda antecipada. E, por último, nós estamos diante dos institutos da tutela de urgência. A tutela de urgência, as medidas cautelares, devem ser mais utilizadas também no eleitoral, em relação, por exemplo, a determinados abusos, prevenindo que eles aconteçam, ou interrompendo o seu acontecimento. Se você sabe que isso vai acontecer, use a tutela de urgência, use o CPC. O CPC é um instrumento forte com a tutela de urgência, né? Então, era isso que eu gostaria de finalizar. Muito obrigado. Vou falar agora só aquilo que eu queria falar na hora que eu fui chamado aqui, né? Para mim é um grande prazer estar aqui ao lado do Dr. Marcos Ramayana, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar.
estava fazendo as contas aqui, acho que foi 88, 89. Isso. Né? Falei 88, 89. É. E eu estava Vossa Excelência era juiz da vara de família. de Taubaté. Não era nem vara de família, era vara civil, mas tinha muitas causas de Vara família. civil, Era. família. Quarta vara verdade, civil, tá exatamente. E aí nós nos tornamos amigos daquela época, e desde então eu só li alguns livros, né, nos cursos que a gente dá na Escola Judiciária Eleitoral Paulista, e tenho visto o Dr. Marcos brilhar aí no Brasil inteiro, por isso é um prazer para vocês todos, é uma honra tê-lo aqui, e eu fiz questão de, a convite da doutora Karina, me desdobrar para estar aqui presente, e graças a Deus, apesar dos outros compromissos, consegui chegar a tempo. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Gostaria, antes de finalizar, falar que vai ter um sorteio desse pequeno livro aqui, Direito Eleitoral, do Marcos Ramayana. Essa edição, a 16ª, ainda não está nas livrarias e tem algumas novidades. Além da organização do livro, que sempre foi muito bem feita, separando por temas, tem modelos de peças. E isso é muito importante para quem atua na área, mas não tem muita experiência, porque ele dá todas as dicas aqui para quem pretende advogar na área eleitoral. Eu vou pedir para o Dr. Galícia falar um número... Pode falar um número, por favor. Aleatório? Aleatório. Tá, pode escolher. 17. E aí a gente vai sortear esse livro para um de vocês aqui presentes. Quem não estiver presente, se inscreveu, mas não está presente, não vai receber. Não vale porque alguém do ILP. Ah, tá. Estou Então, sendo justa, né? lógico. Então, 7. 7. 7 é o Igor Pereira da Silva. Ah, que tudo. Parabéns, O primeiro Igor. que chegou. Poxa, parabéns. Parabéns. Eu gostaria agora de entregar para o Marcos Ramayana a revista do LP, que foi gentilmente cedida aqui pelo Instituto, e um certificado também aqui pela sua brilhante participação. Cumprimento toda a mesa e agradeço a todos pela presença. Só aproveitando para dizer, quem quiser acompanhar, né, o professor Ramayana, ele tem uma página no Facebook, tá lá, professor Marcos Ramayana, e também ele agora tem um site que ele disponibiliza vídeos das aulas que ele faz, ele grava algumas aulas, que tem até um cartãozinho que foi deixado lá na entrada, que é www.professorramayana.com.br ou .com, agora eu tenho dúvida. Então é só seguir lá, que ele está sempre dando dicas, deixando as aulas dele gravadas. E o livro, como a doutora Karina falou, excelente livro para quem quer entender um pouco mais. Vai estar disponível, saiu esses dias, mas ainda não foi para as livrarias. O lançamento, acho que, salvo engano, é agora, no decorrer desse mês. Então, o meu agradecimento aqui, mais uma vez, ao Ramayana, ao ILP, à doutora Karina, ao doutor Galícia e ao doutor Danilo, e muito obrigado a vocês que estão presentes aqui.